A morte sempre foi considerada inevitável. Desde que o primeiro ser humano tomou consciência de si mesmo, a morte passou a ser o grande inimigo da humanidade. Civilizações inteiras surgiram, prosperaram e desapareceram, tentando vencê-la. Pirâmides, rituais, alquimia, elixires, pactos, tudo isso nasceu de um único medo: o fim. Mas e se a morte nunca foi uma lei absoluta? E se, em algum ponto esquecido da história, algo que não é mais humano descobriu como quebrar esta regra? Nesse vídeo, você vai ouvir algo que não aparece nos livros didáticos, algo que não está nos artigos científicos tradicionais, algo que jamais seria ensinado nas universidades. Hoje, vou revelar para vocês como o corpo de um vampiro sobrevive à passagem do tempo e por que a sua imortalidade não é magia, tá? Mas uma violação direta das leis biológicas humanas. O que você está prestes a ouvir mistura ciência, tá? E teorias proibidas e conhecimento ancestral oculto. E talvez, depois deste vídeo, você entenda porque a humanidade nunca esteve sozinha na luta contra o tempo. Antes de mais nada, quero desejar para todos aqui um feliz 2026, tá? Um próspero ano novo, muita saúde e paz para vocês que estão aqui nesse canal, tá? Quem está chegando agora também. Já peço de antemão que se inscreva no canal, deixe o seu like, hype o vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Agora, sem enrolação e sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, a ciência moderna ela afirma algo muito claro, tá? Todo organismo vivo envelhece porque suas células se degradam, né? Se desgastam. O envelhecimento humano ele ocorre por 5 fatores principais. Encurtamento dos telômeros, que eu já expliquei sobre isso no vídeo da bioquinesis, tá? Acúmulo de mutações genéticas, danos oxidativos, falhas mitocondriais e uma desorganização do sistema imunológico. Esses termos simples, em termos mais chulos, por assim dizer, o corpo humano ele não foi projetado para sobreviver à passagem do tempo, isso é fato, tá? Nós aqui não fomos feitos para sermos imortais. Cada célula possui uma espécie de contador biológico, tá? A cada divisão celular que acontece, os telômeros, estruturas nas extremidades aí do seu DNA, ficam mais curtos e quando atingem um limite crítico, as células entram em senescência ou morrem, tá? Esse é o relógio da morte, mas os vampiros não seguem esse relógio, tá? Relatos antigos, textos ocultistas e observações modernas apontam algo perturbador. O corpo vampírico ele não envelhece da mesma forma. Isso levanta uma pergunta científica bem estranha. O que acontece com as células de um vampiro? Muita gente aqui no canal me faz essa pergunta, né? De fato, por que eles não envelhecem? O que é que acontece fisiologicamente falando? Bom, vou explicar para vocês agora, prestem bem atenção, assiste o vídeo até o final, não seja preguiçoso, sobre a suspensão da senescência celular. Calma que eu vou explicar o que é isso, tá? Bom, as pesquisas mais modernas em biologia revelam algo bem curioso. Alguns organismos de fato não envelhecem. Algumas águas-vivas, como a Turritopsis dom, que eu já fiz até, mencionei ela no vídeo da bioquinesis, tá? Conseguem reverter seu ciclo de vida, tá? Certas hidras apresentam uma regeneração infinita. E algumas espécies de tubarões podem viver séculos com o mínimo de desgaste celular. Ou seja, esses organismos possuem algo em comum: a senescência celular extremamente reduzida ou até mesmo inexistente. Então, como eu sempre explico aqui no canal, a imortalidade ela não é algo impossível. Ela só é mais complexa de se alcançar, tá? O vampiro, ele leva esse princípio a um nível impossível para um ser humano comum. De acordo com registros ocultistas e análises também pseudocientíficas, o corpo vampírico ele entra em um estado chamado de êxtase biológica vampírica, tá? Nesse estado,
as células param de se dividir de forma aleatória, o seu metabolismo ele entra em modo de manutenção eterna e os telômeros eles não encurtam mais, eles param, tá? As mutações genéticas também, elas imediatamente são corrigidas, por isso que geralmente o corpo do vampiro ele se modifica após a transformação, a pessoa muda, tem gente que emagrece muito, tem gente que clareia a pele, enfim, tem todas essas causas, são as pequenas mutações sendo eliminadas ali. Isso acontece, pessoal, porque o vampiro não vive biologicamente como um ser humano vive, mas também ele não está morto, tá? Ele existe em um estado intermediário aí, um corpo que não evolui, mas também não decai, tá? Agora vou explicar para vocês sobre o sangue como um sistema de regeneração constante. Vamos entrar agora no ponto mais perturbador ainda. O sangue humano ele não serve apenas para a nutrição do corpo do vampiro, não é só isso. Ele funciona como um sistema de atualização biológica. O sangue, para vocês terem uma ideia, ele contém células-tronco, contém hormônios, informações epigenéticas, micronas e energia bioelétrica, tá? Quando um vampiro se alimenta, ele absorve informações celulares do organismo da vítima, também as memórias, tá? Isso significa que o vampiro atualiza seu corpo com dados biológicos de forma recorrente, repara tecidos danificados, reinicia processos celulares e elimina falhas acumuladas ao longo do tempo. É como se o corpo vampírico ele realizasse constantemente uma espécie de backup genético da humanidade viva. Só para vocês terem uma ideia, tá? Essa é a verdadeira razão pela qual vampiros precisam se alimentar de forma constante. É somente por isso, tá? Não é fome, não é só fome, é a manutenção da eternidade deles. Por isso que se ele ficar muito tempo sem sangue, ele morre, tá? Bom, falando agora do coração que não envelhece, que é o órgão mais importante do corpo dos vampiros, tá? É o único que funciona, tá? Um dos mistérios da imortalidade dos vampiros é o seu coração. Relatos afirmam que o coração do vampiro ele bate de forma irregular, ou seja, ele não segue ali um batimento elétrico comum, tá? Pode parar por longos períodos e funciona mais como uma bomba simbólica do que fisiológica, tá? Cientificamente, isso sugere que o corpo vampírico não depende da oxigenação tradicional, a produção de energia não é mitocondrial, comum, como nas pessoas, e existe um metabolismo alternativo. Algumas teorias apontam para algo chamado de respiração celular anaeróbica eterna, tá? O vampiro produz energia sem depender do oxigênio contínuo. Isso reduz drasticamente os danos oxidativos, porque quando a gente respira, né? Se o ar, né, o oxigênio estiver poluído, nós também absorvemos essa poluição, e isso prejudica o nosso corpo, tá? O envelhecimento celular e a degradação tecidual. Sem oxidação, não há ferrugem biológica, tá? Bom, outra coisa também interessante é que o tempo ele não flui igual os vampiros. Vou entrar agora num aspecto bem interessante. A imortalidade vampírica ela não é só biológica, ela também é temporal. Estudos afirmam, né, alguns estudos aí, em física teórica indicam que o tempo ele não passa da mesma forma para todos os sistemas. Presta atenção nisso. Corpos em velocidades diferentes, campos gravitacionais distintos e estados energéticos alterados experimentam o tempo de forma desigual, tá? O vampiro existe em um campo biológico desacoplado do tempo humano, que é diferente, tá? O metabolismo ele é extremamente lento e cria algo semelhante à dilatação temporal biológica, tá? Para o vampiro, décadas passam como se fossem meses, tá? Séculos são lembrados com clareza e o desgaste psicológico é bem reduzido, tá? Isso explica porque vampiros antigos permanecem lúcidos após centenas ou milhares de anos, sem ter uma degeneração cerebral, tá? Eles não sentem o tempo da mesma forma que nós. Não. É bem diferente em todos os aspectos, não só físicos, mas também mentais. Agora falando sobre o preço da eternidade. Bom, pessoal, a imortalidade ela nunca foi uma bênção. Eu sempre digo isso aqui no canal. Ela tem seu preço, tá? O corpo dos vampiros é eterno, mas a mente vai carregando cicatrizes.
Mesmo com metabolismo lento, o cérebro do vampiro ele armazena memórias demais, pode desenvolver um distanciamento emocional, perde a empatia, tá? Por isso que geralmente os anciões não ligam muito para o que você pensa, e entram em ciclos de apatia profunda. Por isso que os vampiros antigos se tornam frios, calculistas e desumanizados, e muitas vezes podem até desenvolver uma psicopatia bem grave, tá? A eternidade ela não destrói o corpo, ela destrói aquilo que restou da humanidade dele, tá? Bom, a ciência diz que a imortalidade ela é impossível, mas talvez isso só seja verdade para o ser humano. O vampiro não é imortal por magia, ele é imortal porque não segue as regras biológicas da espécie humana. Ele não vive, ele permanece. E enquanto o tempo destrói impérios, civilizações e estrelas, eles observam, silenciosos, imóveis e eternos. Pois é. Agora vamos entrar num campo mais interessante que é a transformação com da biologia, tá? Bom, a criação de um vampiro não é um nascimento, também não é uma morte completa, é um colapso biológico mais controlado. No entanto, no momento da transformação, algo irreversível acontece no corpo humano. O metabolismo ele entra em falência total, mas ele não se apaga. Registros ocultistas descrevem esse instante como o momento da queda, tá? Cientificamente, podemos descrever assim: o coração ele entra em fibrilação terminal, tá? A oxigenação cerebral cai a níveis muito letais e o sistema imunológico vai colapsando e as funções autônomas cessam, tá? Qualquer pessoa ali nesse estado ia morrer, tá? Mas no vampiro o corpo não aceita a morte celular em massa. Em vez disso, ocorre algo aterrador: uma mutação sistêmica simultânea. Todas as células do corpo recebem um novo comando biológico. Elas deixam de operar sobre as regras da homeostase humana e passam a operar sobre um sistema fechado de autossustentação. É nesse ponto que o corpo humano deixa de existir. E ali nasce o vampiro, do cadáver funcional que sobrou. O cérebro humano ele foi projetado para viver no máximo um século, né? Tanto que tem gente que passa dos 100 anos. Memórias, emoções, identidade, tudo foi calibrado para um determinado tempo. O cérebro do vampiro não. Durante a transformação, ocorre algo equivalente a uma reprogramação neural total. Pesquisas reais sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro pode se reorganizar diante de traumas, né, externos e extremos no caso, e o vampiro leva isso a um limite absoluto. Mas o que muda no cérebro do vampiro, tá? Primeiro, o hipocampo expandido, que é responsável pela memória de longo prazo, ele se torna anormalmente ativo, permitindo que eventos de séculos atrás sejam lembrados com uma nitidez absoluta. A amígdala recalibrada, que é o centro do medo e da empatia, sofre uma redução funcional. O vampiro não sente medo como uma pessoa normal e a sua empatia se degrada com o tempo. Outra coisa também que muda é o córtex pré-frontal hipertrofiado, tá? Que é responsável pelo planejamento e controle. Ele vai se desenvolvendo além do normal, tornando vampiros antigos estrategistas frios e manipuladores. Por isso que quanto mais o tempo passa, mais fortes eles ficam. E a redução do sono REM. O vampiro não precisa dormir como uma pessoa normal, mas eles dormem, tá? Seu cérebro entra em estados de repouso consciente, semelhantes à meditação profunda ou um coma leve. E o resultado disso tudo? Um ser que nunca esquece completamente e nunca descansa de verdade. A eternidade passa a ser registrada segundo por segundo. Outra coisa interessante é a sua memória infinita, praticamente, né? A mente humana ela não esquece para sobreviver, tá? O vampiro não. A imortalidade cobra o seu preço no campo psicológico. Com o passar dos séculos, a mente dos vampiros sofre algo que podemos chamar de síndrome de saturação existencial. Os sintomas incluem confusão entre passado e presente, perda de identidade original, dissociação emocional, uma sensação de vazio constante, que isso é de praxe, todo vampiro com mais de 100 anos passa por isso, e um desprezo gradual pela vida humana, tá? Imagina você lembrar de cada rosto que você matou, cada cidade que virou ruína, cada idioma que deixou de existir.
a memória se torna uma prisão. Por isso, muitos vampiros antigos apagam os seus rastros, mudam de nome, recriam suas identidades e evitam vínculos, tá? Eles não fazem isso por estratégia, eles fazem pela sua própria sanidade. Agora, outro ponto interessantíssimo, que é a regeneração, tá? Agora, vou entrar no aspecto aí mais conhecido dos vampiros. O corpo do vampiro, ele não cicatriza, ele se reconstrói, tá? Relatos indicam que ossos quebrados se reconstituem em minutos, tecidos queimados retornam ao estado original, membros decepados podem se regenerar, menos a cabeça, e órgãos perfurados se fecham sozinhos. Cientificamente, isso só seria possível com atividade extrema de células-tronco, comunicação celular instantânea, replicação genética sem erro e energia biológica massiva. O vampiro possui tudo isso alimentado pelo sangue, tá? Cada gota ingerida fornece não apenas nutrientes, mas potencial regenerativo bruto. É por isso que vampiros feridos se tornam mais perigosos. O corpo entra em modo de reconstrução agressiva. E ele não sente dor como uma pessoa normal. Ele interpreta dano como erro a ser corrigido. Por isso que as feridas se fecham instantaneamente, tá? Enfim, pessoal, eu acredito que esse vídeo completo aqui, né, sobre essas características, explique a imortalidade dos seres dos Irmãos da Noite. Para quem tem dúvidas, quem não compreende exatamente como é que funciona, né, a questão do corpo, então espero que nesse vídeo eu tenha sanado as dúvidas. Caso você ainda tenha dúvidas, deixe nos comentários que eu estarei respondendo todos vocês, tá? Enfim, vou ficando por aqui. Novamente desejo a vocês aí um feliz ano novo, uma excelente passagem de ano. Saúde e felicidades para todos e suas famílias. Fiquem na paz e até breve, meus pequenos.